Como acelerar os resultados dos seus líderes em apenas 1 hora por semana? Este é o tema do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, que está começando agora. Bem-vindo, você que é empresário, que nos ouve ou nos assiste. Edson, muito bem-vindo a esse terceiro episódio do podcast Acelera Líderes. Fala, Mr. Gleidson. Estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo aí a qualquer hora. O tema de hoje, né, como acelerar seus líderes com 1 hora por semana. E nós vamos fazer isso num episódio de menos de 1 hora. Show de bola. E quando a gente fala disso, né, acelerar líderes, menos de 1 hora, pode ser que passe um monte de coisa pela cabeça do empresário. Poxa vida, será que tem jeito? Menos de 1 hora por semana? Que tipo de líder é esse? Tem como acelerar? Não tem? Edson, de cara, eu tenho aqui uma pergunta que eu acredito que se ela não for a pergunta de 1 milhão, ela é uma pergunta muito próxima disso. O que você acredita, Edson, que a maior parte dos empresários ainda não compreendeu, ainda não entendeu quando o assunto é desenvolver líderes? Eu vou te responder essa pergunta fazendo uma análise de base. Eu gosto muito de voltar na base, contextualizar e chegar na base para entender, porque a base é a base de tudo. Gleidson, não tem nada na vida, nada, que não se resolva com a boa conversa. Certo. Nada. Pode ser o problema que for, com a boa conversa se resolve. E aí eu gosto de antecipar alguns questionamentos, né? Antigamente alguém está perguntando assim, a morte não resolve. Meu amigo, se você conversar com Deus em vida, você não morre. Essa foi Se boa. conversar com Deus em vida, você não morre. Não há nada que não se resolva com a boa conversa. É a ressurreição. Dito isso, eu respondo a sua pergunta. O que os empresários, por exemplo, não entenderam sobre desenvolvimento de líderes? Haja na base. O que resolve muita coisa é uma boa conversa. Eu acho que muitos empresários ainda não entenderam que desenvolver líderes, é lógico que tem uma série de outras coisas, mas desenvolver líderes passa por uma boa conversa, uma conversa estruturada, com certeza, mas uma boa conversa. E eu digo isso porque muitos líderes, muitos empresários acreditam que conversar é perder tempo. Não posso conversar, cara, eu tô cheio de coisa para fazer. Mas alinhamento, ajuste, acontece com conversa. Então, o que não entenderam, uma boa conversa desenvolve muitos líderes. Muito bacana. Esse comentário que você fez, Edson, nesses instantes iniciais do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, me fez lembrar uma empresa, naturalmente, por questões de ética, não vou citar nome, que em certo momento, conversando com o empresário, com alguns líderes dessa empresa também, eu escutei a seguinte expressão: rapaz, o tanto de coisa que eu tenho para me fazer, eu não tenho tempo para ficar com conversinha, não. Você imagina? Se eu tivesse 1 hora por semana para poder ficar conversando, eu ia dar uma olhadinha para mim, porque eu não estou tendo tempo nem para mim. Como é que você percebe, Edson, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, que inclusive acaba gerando um comportamento de que realmente eu estou sobrecarregado, realmente eu não tenho tempo, de fato, ainda que seja 1 hora por semana, isso parece pouco, mas para mim é muito porque eu não tenho tempo nem para mim. Como é que você percebe isso? Gleidson, coincidência ou não, me veio à cabeça que exatamente a resposta. Um determinado momento eu estava ia iniciar uma mentoria para um empresário. Essa mentoria passava por organização, liderança, então uma mentoria que ia durar um período. E nesse caso eram 3 meses com 1 hora por semana de mentoria. E aí,
tudo certo, negócio fechado, contrato assinado, vamos começar a mentoria, e a mentoria minha sempre foi feita dentro das empresas. Então, ok, dia tal a tal hora eu estou nessa empresa. Não, peraí, a gente não pode fazer em outro lugar, não? Mas por quê? As coisas acontecem na sua empresa, né? Por que que eu não... Por que não? Cara, porque aqui, se a gente fizer aqui, a gente não tem sossego para fazer essa mentoria. E a minha pergunta foi, se você não consegue organizar 1 hora por semana para conversar comigo sem ser interrompido, como é que você vai conseguir organizar toda a sua empresa depois? Não vai. Forte isso daí. E aí ele olhou e falou, faz sentido, se você não conseguir dar esse passo agora, e aí fizemos a mentoria dentro da empresa, com regras explícitas, orientações, conversas feitas para que não houvesse interrupção naquele horário, naquele momento. Ou seja, Então, às vezes precisa de realmente dar esse tranco, né? Uma exatamente. pergunta-chave, dar uma sacudida. É aquele velho ditado, velho ditado não, aquele velho caso. Empresário, você precisa parar um pouco, organizar, planejar, para você priorizar suas tarefas. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então, é por isso que você precisa fazer, para ter tempo. Ah, eu não tenho 1 hora por semana para desenvolver meus líderes, mas é por isso que você está morrendo de trabalhar sozinho, porque você não tem tempo de desenvolver os líderes. Então, você precisa desse tempo justamente para você ter tempo. É um paradoxo, mas não tem como fugir dele. Sim, sim. É interessante, você que é empresário, que nos ouve ou nos assiste, por mais que a gente está aqui, né, engajado no podcast e dá aquela conotação assim, pô, o Edson sabe tudo, o Gleison sabe tudo. Nós estamos em constante progresso, em constante evolução. E por que eu estou falando isso? Eu aprendo durante o podcast. Olha que troço que parece que é maluco, né? Um podcast que dura menos de 1 hora e eu consigo aprender. Eu saio daqui com alguns insights do podcast. E, inclusive, eu tenho aqui, ó, caneta na mão e eu tenho papel aqui na minha frente. Por quê? À medida que vão surgindo os insights, eu dou uma pausazinha. Às vezes eu não fico olhando direto para o papel, mas eu coloco aqui uma palavra-chave. Eu costumo criar os rabiscos, crio um mapa mental. Por quê? Porque a gente vai aprendendo à medida que dialoga, à medida que conversa. E por que eu estou dizendo isso? Se eu fosse você, eu no seu lugar, empresário, eu estaria anotando. Então, se você está no grupo daqueles que não tem tempo, e inclusive acha que 1 hora por semana, que parece que é pouco, mas para você é muito, você não tem tempo nem para você, já começa a anotar. Tome nota daquilo que o Edson vai falar. E a propósito, daqui a pouco, o Edson vai dizer o como. Como que você vai garantir isso, né? 1 hora por semana, garantir que você acelere aí o desenvolvimento dos seus líderes. Mas antes, Edson, de você entrar nessa parte do como, pode ser que seja uma curiosidade, até mesmo para algum empresário que ainda não te conhece. Eu gostaria que você desse assim, uma sinalizada, dissesse com algumas palavras como que você chegou nessa conclusão que, usando apenas 1 hora por semana do tempo, é possível fazer algo consistente, é possível fazer com que o desenvolvimento dos líderes dentro da empresa ele seja acelerado. Como é que você chegou nessa conclusão? Tem matemática por trás disso? É algo mais empírico? Tem ciência? Como é que funciona isso? Grandes negócios, pequenas empresas, grandes negócios, né? Pequenas ações, grandes resultados. Gleides, tudo que você for estudar, qualquer coisa que você for estudar, tudo começa com uma pequena ação consistente. Então, por isso, 1 hora por semana. Não é 1 hora semana e 1 hora daqui 1 mês, não. É com consistência. Uhum. Mas aí fica muito fácil exemplificar isso para o empresário que nos assiste aqui, porque ele, quando começou a empresa dele, ele começou pequeno, mas ele chegou onde está por causa da consistência. Ele chegou onde ele está porque ele não desistiu.
ele errou, ele ajustou, ele corrigiu, ele melhorou. Consistência, ele aplicou para chegar no resultado. Pronto. Então, o exemplo mais caseiro possível é o próprio empresário pensar na sua própria história. Agora, a gente não pode fechar os olhos para o que a literatura nos traz sobre as boas práticas dentro das empresas que realmente desenvolvem líderes. E aí, quando você vai estudar isso, você vai encontrar lá dentro desse estudo, lá dentro dessas empresas que realmente desenvolvem pessoas, aquilo que eu acabei de falar aqui, em outras palavras. Tudo na vida se resolve com uma boa conversa. Então, se você quer alinhar uma dificuldade, alinhar um desalinhamento, um desvio, alguém que não está fazendo do jeito que precisa ser feito, você só consegue isso com uma boa conversa. Se você quer potencializar o que está sendo bem feito, para que as pessoas saibam que ela está no caminho certo e ela pode acelerar, então, naquele caminho, é uma boa conversa que resolve isso. E aí você vai ver dentro das grandes empresas instituída essa metodologia de conversas que transformam. Conversas que realmente levam as pessoas a aumentar a sua performance. Se você é um empresário e você tem na sua camada de liderança, para falar dos líderes, já que é para acelerar os líderes, você tem na sua camada de liderança, três líderes abaixo de você, que cuidam das outras equipes, esses 3 líderes, cada um tem uma necessidade específica de desenvolvimento. Um é bom nisso, outro é bom naquilo, outro é bom naquele outro, e cada um deles tem uma necessidade, um ponto de melhoria diferente, não é o mesmo. Cada um precisa melhorar em uma coisa específica. Só tem 2 formas de você saber isso. Primeiro, observando. Segundo, perguntando. Mas só tem uma forma de você orientar o desenvolvimento do que precisa, que é conversando. Não tem outra forma. Qual que é a outra forma? Mandando um WhatsApp? É uma conversa digital. Não é a melhor forma, mas é uma conversa digital. Então, conversas, Gleides, orientam, motivam, engajam, direcionam pessoas. Então, você tem um exemplo prático e você tem um exemplo de metodologia literária que você encontra em livros, em cursos, em observações de outras empresas, que essas conversas realmente fazem toda a diferença. Entendi, Edson. E aí você falou, veio uma outra coisa na minha cabeça aqui. Digamos que o empresário tem até compreendido isso, né? A conversa orienta, direciona, ajuda a desenvolver. E vamos supor que o empresário ele já tem até uma convivência muito forte com os líderes, pelo menos com aqueles que são os principais. E até não é falta de conversa, não. Eles conversam muito. Conversam como é que está indo a empresa, uma vez por mês se reúnem, conversam nos momentos de café ali muito rápido, até em pé mesmo, tomam um café junto, aí conversa do futebol, faz alguma piada, conversa no final de semana, coisa rápida. Eles até são muito bons de papo. E em alguns casos a gente tem que tomar cuidado, porque na hora de uma reunião, precisa tomar cuidado por conta da convivência para não desviar o assunto demais de tanto que eles conversam. Num caso desse, se o empresário virasse para você e falasse assim, Edson, rapaz, eu tô até entendendo isso daí, mas eu quero ver na prática como é que isso funciona. Eu já converso demais. Eu vou conceder para você na base da confiança. É o famoso voto de confiança. 1 hora por semana, durante os próximos 2 meses aí, mas é 1 hora só. Para você me mostrar como que eu faço isso, porque conversar eu já converso. O que esse empresário ele poderia ter como expectativa de troca, de retorno, se ele desse esse voto de confiança, vamos dizer assim, uma vez que já conversa? Uhum. Ele vai ter como retorno performance. Uhum. Ele vai ter como retorno alinhamento da equipe de liderança dele com a cultura da empresa dele.
Ou seja, ele vai ganhar força motor ali para fazer o negócio andar mais rápido. Que ele ganha performance e alinhamento da cultura. Que ele ganha é isso. Agora eu vou te dar 2 exemplos aqui de coisas importantes. Eu fui procurado essa semana, por exemplo, para uma mentoria. E entre várias demandas dessa mentoria, a grande dificuldade de 3 sócios é um cobrar o outro porque eles são da mesma família. Como é que eu cobro meu primo? Como é que eu chego meu primo? Você não está fazendo o que tem que ser feito. Isso vai gerar um desgaste. E às vezes a pessoa está no mesmo nível, inclusive, né? São sócios. Mesma. Então, o que falta aí? Falta estruturação do negócio. O negócio não está profissionalizado. O negócio está no nível pessoal. Primeira coisa. Então, o que o empresário vai ganhar, se for o caso dele? Estruturação de negócio através de conversas. É lógico que a conversa vai levar aí a vários outros níveis da empresa. Segundo, você falou do empresário que conversa demais, né? Conversa até demais com as pessoas. Sim. Eu estou falando de conversa intencional. Então, se você é esse empresário, você vai sair da conversa fiada. Você vai sair da conversinha. Você vai sair da conversa que não está levando... Já vou anotar essa palavra aqui, então. Intencional. Intencional. Essa é a Você chave. vai sair da conversa que não está te levando a lugar nenhum para uma conversa estruturada, que tem objetivo e que mostra a cada momento a caminhada que está sendo feita. Através dessas conversas, você direciona metas, direciona objetivos e direciona as atividades que precisam ser feitas. Mas isso é uma conversa estruturada, é uma conversa profissional, não é uma conversa de família. Uma conversa de família é outra coisa. Uma conversa de família é divertida, a maioria das vezes. E não é uma conversa pesada e não é uma conversa ofensiva. É uma conversa estruturada que tem método para ser feito para direcionar meta e atividades. Então, você olha para frente o tempo todo, definindo metas, definindo atividades e acompanhando o resultado através dessas conversas. Então, o empresário, anote aí essa palavra. Seja intencional na conversa. E já que o Edson começou a dar umas pistas aqui, sinalizar, falando que existe uma maneira de fazer uma estrutura, de estruturar essa conversa para que essa 1 hora por semana seja proveitosa, tanto para o empresário quanto para o líder que está sendo desenvolvido. Antes, Edson, de você falar sobre isso, sobre essa estrutura, né, esse passo a passo, como é que o camarada organiza? Como que o empresário organiza essa estrutura para, de fato, ele perceber que está aproveitando essa 1 hora por semana? Eu quero que você me ajude a refletir aqui sobre o seguinte. Porque pode ser que algum empresário ele esteja pensando assim: poxa vida, mas esse pessoal que está comigo aqui não tem esse perfil. Os meus líderes não têm esse perfil. O pessoal aqui que está comigo vão executar, vão fazer, bate pronto. Como diz aquele ditado lá do filme, a expressão, né? Faca na caveira. É aquele pessoal que chega junto, que pega no chifre e desembola. Costuma-se até usar essa expressão, né? São mais desenrolados ali, são mais da execução. Eles não são de parar para ficar com esse tipo de conversa, não é o perfil deles. O que a gente pode orientar para o empresário que vive essa realidade? Porque às vezes ele vai ter até boa vontade. Eu vou testar o que o Edson vai me explicar daqui a pouco, que é esse passo a passo. Mas de repente essa pode ser uma barreira, né? Pode ser um entrave, pode ser algo que vai até paralisar o empresário. Pode ser que ele dê os primeiros passos, mas não vai adiantar, porque a minha turma aqui ela não tem esse perfil. O que a gente poderia dizer para esse empresário para ajudá-lo a vencer essa barreira? Ô, Gleidson, você falou aí do exemplo do faca na caveira, né? Sim. Então, vou usar o exemplo do faca na caveira e vou dizer assim, pede para sair 01. Mas não é isso, não. Mas não é isso, não. Veja bem. É lógico que pode chegar nesse ponto, mas não é isso, não. Veja bem. Se você tem uma equipe
que é, se você tem líderes na sua empresa, que é o da execução, você falou, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Primeiro, vamos entender algumas coisas. Primeiro, por isso que conversa é bom. Olha só a importância da conversa. Se você concorda que seu líder tem que ser esse executor, infelizmente é porque você não conhece o que é o ser um líder de verdade. Líderes precisam ampliar resultados através da sua equipe. Se você tem um líder que executa, é porque ele não tem tempo para cuidar da equipe dele. E aí tem 5 pessoas na equipe dele que está perdida. Então está se jogando fora 5 performances para se ter uma que é do líder. Então é melhor ampliar a performance do líder como líder para ganhar 5 performances que é o da equipe dele. Veja bem. Isso aí é crítico. É crítico. Por quê? Toda vez que você tem um líder disputando espaço com a equipe, ou seja, vamos ver quem executa mais. Vou te dar um exemplo claro. Gerente de venda que disputa venda com o vendedor. Gerente de venda que tem meta de venda. Ele disputa a venda com o vendedor. Por quê? Porque se ele tem uma meta e ele não bater, vai ser chamado a atenção. Então ele corre atrás para bater a meta, mas ninguém chama a atenção dele porque ele não desenvolveu a equipe dele. Então, ele vai disputar com a equipe. Aí o que acontece? Ele tem 5 vendedores que estão vendendo menos do que poderia, porque esse gerente não ajuda esses vendedores a se desenvolver. Mas ele está batendo a meta dele. Então, eu tenho uma meta batendo e estou perdendo 5 lá, que poderia estar vendendo mais. Então, o papel do líder é potencializar a equipe e fazer ela entregar mais resultado ainda. Não é disputar com a equipe. Que aí não faz sentido. Você me levou a pensar aqui agora que um líder com esse perfil aí é o mesmo que contratar um técnico de futebol e ao invés do técnico exercer o papel de técnico, colocar ele para jogar o futebol. Perfeito. Ele vai querer entrar no campo lá para jogar a bola e aí o time fica perdido. Porque o técnico não está orientando o que precisa ser orientado. Isso aí pode sair muito caro. Hein? Muitíssimo. Então, primeiro a gente precisa entender isso. O que é o papel do líder. Ponto. Por que esse líder ou esses líderes seus são extremamente executores? Porque eles foram, de uma certa forma, orientados a isso. A cultura da sua empresa fez... Eles estão bem alinhados à cultura da sua empresa. A cultura da sua empresa levou eles a fazer isso. Só que agora você quer fazer diferente. Você precisa fazer diferente, porque você entendeu que, se você potencializar a equipe, você vai ter muito mais resultado, porque ao invés de você depender de 1, 2 ou 3, você vai depender de 5, 6, 8 ou 10. Você ganha algumas coisas com isso. Você ganha resultado, e se uma pessoa sair, você não perde tanto, porque não está concentrado em pouca gente. E aí você quer fazer diferente, então. Você entendeu isso? Falou, vou fazer diferente, então. Eu aprendi isso aí, vou começar a fazer essas conversas com a galera para reorientá-los. E aí você faz 1, 2, 3, 4 e desiste. Por que você desiste? Porque não está dando certo. E por que não está dando certo? Porque esses líderes executores seus devem ter pelo menos 5, 6, 7 ou 8 anos que eles fazem desse jeito. Se você esperar que eles mudem em 1 mês, a sua expectativa é que está errada, não é o método. Eu falei no comecinho da nossa conversa que é necessário persistência. Consistência foi a palavra que eu usei. Consistência. E para ter consistência é necessário persistência. Ou seja, então, isso aí seria semelhante à pessoa que passa a vida inteira comendo tudo errado, bebendo desregradamente, aí tem um excesso de peso, cheio de gordura visceral, passou lá 10 anos comendo desregrado, agora entra na academia e espera que com 2 semanas fique com barriga de tanquinho. E ele sai da academia com 2 semanas, ele vai sair, sabe por quê? Porque começa a doer, né, os músculos. Sim. Começa a doer. Agora eu te pergunto, o que na vida que dá resultado e não vai? Então essas conversas começam a doer. E aí você fala assim, não tá, cara, não tem objetivo, eu vou sentar com esse povo para quê para conversar? Eu vou conversar o quê com eles? Isso eu vi de perto, essa dificuldade. Por que eu vou conversar? Cara, eu não sei mais o que eu converso.
Eu tenho reunião sexta-feira para conversar com esse povo e eu nem sei o que eu falo. É por quê? Porque você não usa um método, você não usa uma estrutura. Se você usar um método, se você usar uma estrutura, você tem conversa à vontade para você ter. Então, Gleides, é bom você ter falado isso, que às vezes o cara começa e quer desistir, mas ele quer desistir porque ele já plantou 8 anos, 5 anos de uma forma. E agora é para mudar, para o resultado melhorar e aumentar, não vai mudar com 1, 2, 3, 4 reuniões. Ou 1, seja, 2, 3, 4 ele não é reuniões. ruim, ele não é Começar. ruim de. Ele não é ruim de consistência, só que ele colocou consistência na coisa errada, né? 1, 2, exatamente. Ele está com consistência em desistir. Ele está com consistência em começar e parar. 1, 2, 3, 4 reuniões é para destravar o povo. 1, 2, 3, 4 reuniões é para começar a mostrar para eles que essas reuniões são importantes. Para começar o hábito das conversas. Conversas dirigidas, bem estruturadas, usando metodologia. Esse raciocínio, Edson, que você trouxe aí agora, começou a jogar luz para mim em uma outra expressão que eu costumava ouvir muito dentro das empresas, principalmente durante um período em que eu trabalhava mais focado em vários negócios diferentes, que era assim, ou às vezes em rodas de conversa mesmo, né? Não, rapaz, eu sinto que o meu negócio está patinando. Só que eu tenho tudo. A estrutura tá lá. Tem gente. A minha empresa fatura. Minha empresa está faturando. Minha empresa entra dinheiro, gira. Mas eu sinto que está patinando. Eu sinto que ela poderia crescer muito mais. Agora começa a ter um pouco mais de clareza, porque não adianta ter uma infraestrutura. Não adianta conseguir comprar e vender, pelo que eu estou entendendo, se as pessoas que estão ali, que são pessoas-chave, elas não se desenvolverem proporcional àquilo que se espera. Ou seja, não adianta ter uma infraestrutura top se nós tivermos líderes mal orientados. Perfeito. Porque a coisa se perde, a base não está sendo bem montada. É o que eu falei da base. Se você não volta para a base, o resto da estrutura não aguenta. É isso aí. Cara, isso é profundo. Edson, agora a pergunta que não quer calar. Esse método, essa estrutura, é algo que a pessoa precisa fazer na faculdade para poder compreender? Ou é algo que nós conseguimos deixar aqui para o empresário já começar a colocar em prática a partir desse podcast? Bom, Gleito, nesse momento agora a gente pode encerrar o podcast para ficar o suspense. Gleito, vamos então entender o seguinte. Se você quer colocar em prática realmente esse método, faça uma pesquisa para você entender o quanto ele funciona, mas você já pode colocar em prática imediato, não tem custo nenhum, nós estamos falando de conversas, não tem investimento financeiro inicial nenhum. Então é sentar e fazer. É sentar e começar a fazer o que é necessário. Porém, vamos tratar aqui de alguns cuidados específicos. Que se o empresário fizer diferente, não vai funcionar. Se uma conversa é para desenvolver o liderado desse empresário, que geralmente é a camada de liderança dele, se essa conversa é para destravar o liderado, essa conversa tem que ser sobre o liderado. Ela não é sobre a empresa, ela não é sobre o empresário, ela é sobre o liderado. E se a conversa é sobre o liderado, quem fala é o liderado. O líder, no caso o empresário, ele direciona a conversa. Vou voltar no exemplo. Eu falei lá de 1, 2 ou 3 líderes numa empresa e que o empresário olha para eles e sabe que cada um tem uma demanda diferente, sabe que cada um tem uma necessidade específica e que é diferente, eles não são iguais. É muito fácil relacionar isso. Eu sempre relaciono isso com filhos. Se você tem 2 filhos, você sabe que as pessoas são diferentes. Você sabe que a forma de tratar um tem que ser diferente da forma de tratar o outro.
Então, se você tem 1, 2 ou 3 líderes e você sabe que eles têm demandas diferentes, necessidades diferentes, a reunião é sobre eles. Então, é muito mais fácil que eles tragam as informações necessárias do que você senta com eles e você começa a falar tudo que a pessoa tem que fazer. Se for para falar tudo que ela tem que fazer, não precisa conversa, não. Manda um WhatsApp pro cara e fala, faz isso. Amanhã você faz isso, 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 isso. Só que isso não tira, não qualifica esse liderado e não tira a sobrecarga do líder. Porque quando acabar a tarefa, ele vai no líder de novo. E agora, o que eu faço? Porque ele não tem autonomia, não tem proatividade para tomar as decisões. Então, a conversa é sobre o liderado. Então, para você iniciar, por exemplo, um processo desse, onde você vai conversar com as pessoas semanalmente, essas conversas são individuais, por isso o termo usado para elas são one-on-one, em inglês é 1 a 1, cara a cara, 1 a 1. Então, se você vai conversar com as pessoas, a primeira regra é quem traz a pauta? De preferência, o liderado. O líder tem que ter a condição de direcionar essa pauta para aquilo que é importante. Porque as pessoas, Gleides, elas engajam e motivam naquilo que fazem, em relação àquilo que fazem, quando elas assumem responsabilidade por aquilo. E só uma forma das pessoas assumirem o máximo de responsabilidade possível é a ideia sendo delas, é a sugestão sendo delas, é o projeto sendo delas. Então, se eu sentar aqui com você e falar que você tem que fazer isso, isso e isso, é diferente de você me falar que tem que fazer as mesmas coisas. Então, o one-on-one, ele basicamente se divide em 2 perguntas, que é lógico que essas perguntas elas vão levar a muitos outros assuntos e muitas outras perguntas. O grande papel do líder, do empresário com a sua equipe é fazer perguntas. E as 2 grandes perguntas que precisam ser feitas num processo desse, e que vai levar até 1 hora de conversa no máximo, pode ser menos, pode até ser menos. Nós estamos falando de fazer isso com 1 hora por semana, mas às vezes 30 minutos por semana resolve. E quanto mais você faz, menos tempo você precisa. As 2 perguntas, elas têm que direcionar uma para o passado, outra para o futuro. Por isso que você vai alinhar metas, você vai alinhar objetivos para caminhar. A primeira pergunta, ela direciona para o passado. E ela precisa ser feita do tipo, como foi a sua última semana, ou seus últimos 15 dias? O que você sentiu de dificuldade nessa semana que te atrapalhou até uma performance melhor do que você teve? Olha. Deixa a pessoa Vou falar. fazer essa pergunta. Oi? Deixa a pessoa falar sem interromper. Deixa falar, escuta. Se você faz essa pergunta para 3 pessoas diferentes, você terá 3 respostas diferentes. Porque cada uma tem uma necessidade diferente. E a forma de você atingir a necessidade específica é você fazer a pergunta e escutar. E aí você vai parar para escutar. E aí você vai ouvir, isso, aquilo, aquele outro, tá. Beleza. Então vamos apontar para o futuro agora. O que nós podemos fazer para a próxima semana para a gente já diminuir todas essas dificuldades que existem? Ou escolha uma, ao invés de querer resolver todas. O que nós podemos fazer para a próxima semana? Porque na semana que vem nós temos uma conversa de novo, ou seja, estou colocando uma meta para a semana que vem. O que nós temos que fazer para a próxima semana para essas dificuldades diminuírem, ou pelo menos uma delas a gente resolver? Escuta. Coloque-se no papel de ajudar se for necessário. Como eu posso, depois que vier as respostas, como eu posso te ajudar? Agora, como eu posso te ajudar não é como eu posso fazer para você. É como eu posso te ajudar. Então, veja bem, você se coloca no papel do líder, que é desenvolver a sua equipe. Você se coloca no papel do líder, que é servir a sua equipe para que ela tenha mais performance, mais resultado. E você coloca o seu liderado no papel de protagonista da história. Ele vai ganhar resultado, ele vai ganhar motivação, ele vai ganhar autoconfiança,
Ele vai ganhar autoestima? Vai ganhar com 2 reuniões? Não. Se fosse fácil assim, tomava uma injeção de autoestima, né? Ou injeção de autoavaliação, de autoconfiança. Mas você vai construindo isso com essa pessoa. Então você precisa se personalizar para cada um. Porque tem uns que já vão sair lá na frente e outros vão mais devagar. 2 perguntinhas, Gleidson, que vai levar a uma conversa de 30 a 60 minutos direcionada para a performance daquele liderado, para que ele ganhe performance necessária. Com esse tipo de conversa semanal, você está dando um salto tremendo no aprendizado, na performance e na confiança do seu líder. Isso é tão interessante, Edson, porque quando faz a pergunta no passado, pensando no passado, mais direcionada, pelo que eu estou percebendo aí, evita da pessoa ficar dando desculpa, evita aquela ideia de, nossa, tá chamando minha atenção, daquele ambiente ficar um ambiente hostil sem necessidade, mas ao mesmo tempo dá oportunidade para a pessoa expor, porque se foi uma ignorância da parte do líder, por exemplo, ele consegue expor essa ignorância, que é o fato de não saber exatamente o que teria que ser feito, e evita repetir aquilo na próxima semana. E quando isso não acontece, o ciclo vai se renovando. Então, nas 52 semanas do ano, corre-se o risco da pessoa repetir a mesma coisa. Aí está patinando. Não sai do lugar e a empresa também não sai do lugar. Fantástico. Se as pessoas não saem do lugar, as empresas não saem do lugar. E a pergunta agora, deixa eu complementar uma coisa, então. Ela já leva a pessoa para já criar uma consciência dos passos, os próximos passos, pensando no futuro. Show de bola. Isso aí. Deixa eu complementar uma coisa, então, importante. Fez essa reunião, definiu o que é a dificuldade que está acontecendo, que aconteceu no passado, e o que precisa melhorar para o futuro? Show de bola. Então, temos uma meta, meu amigo. Tal e tal coisa até semana que vem. O líder vai encontrar com esse liderado só semana que vem? Lógico que não. Tem uma semana ali para os dois resolverem o que precisa ser resolvido. Para o líder passar ali e falar, e aí, cara, tá tudo certo? Tá andando de acordo? Tá, beleza. E aí, agarrou em alguma coisa lá? Não, não agarrei não, tá beleza. Para que chegue na outra semana e aquela meta tenha sido cumprida. E como é que vai ser a outra reunião, então? A outra reunião basicamente vai. Quais foram as dificuldades da semana? Nenhuma. Então tem meta batida? Se não teve dificuldade, tem meta batida? Tem meta batida. Ok. Já que tem meta batida, como nós podemos potencializar esse resultado? O que mais nós precisamos melhorar? Pergunta para o futuro de novo. E se a pergunta for, e aí, cara, como é que foi a semana? Ah, rapaz, não consegui bater aquela meta, não. Não, o que aconteceu? Quais foram as dificuldades que te atrapalharam? Olha só, o tempo todo eu estou trazendo ações para resolver para frente. Porque pode acontecer qualquer coisa do cara não ter batido meta. Tudo bem. Eu vou realinhar com ele. Não, mas o que foi? Não bati, tá, mas não bateu por quê? Não bati, não. Não funciona, eu não bati. Aí a pergunta, aí é o que você falou, eu tiro a desculpa, eu tiro a justificativa e começo a pensar na solução daqui para frente. Tá, você não bateu, você não conseguiu fazer o que era para ser feito, qual foi o obstáculo? Qual foi a dificuldade? Não tive dificuldade, então não faz sentido você não ter batido a meta. Alguma coisa tem que ter acontecido. Ah, eu não dediquei muito. Ok, encontramos um obstáculo. O que aconteceu? Por que você não se dedicou? Então, eu vou fazendo perguntas para tentar entender a raiz do problema, para que em seguida eu pergunte, ok, como é que a gente faz agora para a semana que vem garantir que isso vai acontecer? E aí você vai realinhando metas e metas e metas a cada reunião que você faz. Uma reunião de one-on-one nunca fica sem assunto, quando você analisa o que passou e projeta para o futuro. E a gente não fala só de meta de números, a gente fala também de meta pessoal, como eu falei, autoconfiança, autoestima, às vezes o cara precisa aprender a planejar mais. Num one-on-one desse pode sair o seguinte, cara, eu não consegui fazer porque eu me perdi, eu me baguncei. Ah, então a gente precisa primeiro fazer uma análise para entender prioridades. Então talvez você está precisando usar uma ferramenta de gestão de tarefa, para te ajudar a organizar e não se perder. Ou quem sabe, talvez, você está precisando, no meio da semana, de uma reunião extra. Eu vou fazer uma reunião de 15 minutos com você, para que você não se perca.
O tempo todo o líder está treinando essa pessoa para a nova performance que ela precisa ter. Altíssimo nível, viu? Estamos aqui com o Edson Ferreira, hoje falando com você, empresário, sobre como acelerar os líderes aí, na sua empresa mesmo, dedicando 1 hora por semana, de uma forma estruturada, organizada. E, como sempre, eu comentei agora há pouco que eu gosto de fazer as anotações, pontuando aqui, se você quiser criar até um mapa mental aí, o resumo, ó. Olha que interessante esse resumo. Reunião 1 a 1, cara a cara, one on one. Talvez um passo importantíssimo é você já deixar acordado o dia e a hora para acontecer. E na hora de executar, o Edson deixou claro aqui o passo a passo. Uma pergunta voltando-se para o passado, não no sentido de ficar remoendo, atacando a pessoa, mas no sentido de identificar ali algum tipo de ponto de melhoria. Uma voltada para o presente, que na verdade é o futuro, né? Uma para o futuro, e uma outra do presente, no sentido de que o que o empresário, né, você, como líder daquele que também lidera uma equipe, pode fazer para ajudá-lo, não para fazer por ele. E à medida que vocês forem evoluindo dentro da empresa, ou melhora aquilo que já foi bom, é isso que eu entendi, ou ataca uma outra área que precisa melhorar e vai repetindo o ciclo com a palavra-chave. E o Edson usou 2 palavras aqui, foi muito claro. A primeira, consistência, e a outra, intencionalidade. Maravilha, viu? E com 1 hora por semana só, no máximo. Então, entregamos aquilo que prometemos no nome do podcast. Podcast Acelera Líderes, cujo tema de hoje foi exatamente este. Como acelerar os líderes da sua empresa em 1 hora por semana. Edson, obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela clareza, leveza na condução. Empresário, se esse conteúdo ele foi útil para você de algum modo, se você enxergou valor nesse conteúdo, já nos siga aqui no nosso canal, compartilhe com algum amigo empresário que você percebe que você e ele podem caminhar juntos, apesar de terem negócios diferentes, no sentido de trocar ideias, e aplique, coloque em prática aí na sua empresa. Forte abraço, empresário. Edson, um abraço. Falou, Mr. Gleidson, até a próxima. Fique com Deus aí, nos falamos no próximo podcast. Maravilha.